Então eu fiz todo esse panorama histórico, né, da origem de Israel, para você entender que a gente fala hebreu, judeu, israelense, israelita, né, e dá uma confusão, um nó na cabeça. Mas israelense geralmente é quem nasce no território de Israel, israelita é quem nasce no território e guarda alguns preceitos. Judeu seria a raça, né, oriundo das 12 tribos, e o nacionalismo, e também a palavra hebreu são os descendentes, né, de Eber, na família de Abraão, que migraram ali para aquela região do Egito, e depois eles foram mescando para a região de Canaã. Foi dada a ordem para que eles limpassem a área de Canaã e formassem uma tribo limpa. Eles não fizeram isso, pelo contrário, fizeram aliança e acordo. Então, toda a história deles vai dizer que o fracasso da nação de Israel enquanto povo, na verdade, era tribo, né? 12 tribos. Uma dividida em 12, enquanto tribo, que depois vai tentar ser considerado povo. Nação mesmo, existe muita dúvida sobre isso. De qualquer forma, vamos pensar no povo de Israel. Esse povo de Israel, segundo, né, a história bíblica vai contar e também as tradições, essas alianças que foram feitas corromperam a integridade da fé. E por conta dessa corrupção, Israel se prostrou a outros ídolos. E ao se prostrar aos outros ídolos, Deus se revoltou, Yahvé se revoltou e ocasionou algumas diásporas. Além do Egito, que não é propriamente uma diáspora, né? É um momento de cativeiro, a gente vai ter a invasão assíria, que não vai levar Israel cativo, mas vai estuprar, devastar, roubar, saquear, né? Aniquilar a cidade. E vão fazer um desastre. Logo depois, né, lembra que a Síria, na Mesopotâmia, era um reino do sul, onde a capital era Ur. Onde Abrão nasceu. Que ironia, né, gente? E essa região lá, Arábia Saudita, Irã, são todas nessas regiões aí. Então, mais propriamente Bagdá. A Babilônia, logo depois, ela vai assumir o poder, né, o reino do norte da Mesopotâmia, que a sua, no caso, era Ur, né, capital dos caldeus, e a Babilônia. O reino do norte vai invadir Jerusalém, que estava tentando se reconstruir, né? Estava tentando se edificar, já tinha inclusive um templo e legislações estabelecidas, reinados já tinham sido instituídos, inclusive o reino de Davi. Em Davi, de Moisés a Davi, a gente vai ter o tabernáculo como local de adoração e a construção de algumas sinagogas, né? E os altos, que eram os lugares, né, dos Baals, a consagração dos ídolos. Mas em Salomão é edificado o templo. Vale lembrar que Deus não queria que Davi construísse o templo. Alegava-se que ele estava com as mãos muito sujas de sangue porque ele vivia em guerra. Mas Salomão foi um diplomata, estudou para isso, tal, teve todas aquelas funções e oportunidades que o pai dele não teve e pôde construir o templo. Mas a gente sabe que o templo de Salomão, ele tá longe de ser um templo, né, só para Yahvé, né? Tanto que Salomão, ele morreu se dedicando aos deuses, né, estrangeiros, assim como venerava a Astarte. Ironicamente, a deusa que o tataravô dele era sumo sacerdote. Mas, voltando aqui, depois, então, de 70 e poucos anos, a gente fala 70 anos na Babilônia, o que vai acontecer? Israel vai voltar em 3 levas, tá? 3 levas. A gente vai ter a leva de Zorobabel, a gente vai ter a leva de Neemias e, finalmente, a leva de Esdras, que vai restaurar o segundo templo, mas eu vou falar um pouco disso depois, né? Depois passado isso, os judeus passaram um tempo assim, era uma espécie de restauração. Inclusive, fala-se de uma época que nem houve mais, que é chamado de silêncio profético. Deus não falou mais através dos seus profetas, porque todas as profecias que ele precisava dizer sobre o propósito dele para com aquele povo, né, de ensinar a sua vontade às nações, já tinha sido feito. O resto era mera repetição. Israel entendia tudo, mesmo que Deus estava falando. E nesse período, o Império Romano ascendeu o poder, né? E ele vai também invadir a região da Judéia, aonde estava, né, o templo, toda a construção social e política de Israel, o centrão, né, e vai dominar aquela cidade. Nessa época, a gente vai ter ali o Herodes, né, sendo levantado. Até então, ele foi levantado pelo rei Pompeu. O rei Pompeu, ele invadiu a Judéia em 63 a.C. O Herodes, que nasceu mais ou menos, né, em 32 AC, ele vai começar a reinar em 37 AC. Este homem, ele era edomita. Quem eram os edomitas?
era o descendente de Esaú. Lembra do Esaú? O Esaú que o Jacó, o Israel, passou a perna nele? Pois é. A gente tá tendo vários levantes. O reino tá querendo, né, ser instalado. Israel tem os descendentes reais. Existe briga entre eles lá. Me foge a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Mas eu posso falar que era a família Macabeia, que era a direta herdeira do trono. Mas Pompeu, sabendo que Herodes era filho de uma princesa, né, uma princesa de Petra, né, ele vai levantar Herodes e vai colocá-la ali no poder. Isso era uma forma que os romanos tinham de descentralizar o poder daqueles que de fato detinham, né, o sangue real. Eu tiro este aqui que é sangue real, destituo ele, né, destrono e pego um outro, não tem nada a ver, coloco pra administrar. Essa estratégia sempre foi estratégia romana, né? E ele não era, então, um herdeiro real, né, da casa de Davi. Ele era, né, uma pessoa que foi colocada ali pra humilhar, de fato, descentralizar o povo judeu. Então, eu já disse que ele nasceu em 72 a.C., ele era filho de uma família de Petra. Petra é o reino dos Nebateus. O reino dos Nebateus é na Jordânia. Então, Herodes, ele era da Jordânia. Ele era ali daquela região de conflito ali na Palestina, né? Então, casamento entre judeus e outros povos era prometido, como eu já contei a narrativa pra vocês. Mas ele não aceitava a ideia de ser só governador. Afinal de contas, Israel havia tido reis como Saul, como Davi, como Salomão, que eram reconhecidos como grandes figuras que fizeram a diferença, e alguns deles reconhecidos internacionalmente como Salomão. Você acha que ele pensou, né? Que eu, apenas um governador, o povo de Israel vai me respeitar se eles estão esperando o Messias, que vai ser o rei deles, os Macabeus? Eles têm direito a essa herança, então eu vou conversar lá com o imperador, com o imperador, eu vou fazer uma estratégia que eu vou me tornar rei dos judeus. E ele vai conseguir isso, né? A gente já explicou um pouquinho sobre o ódio entre os edomitas e os israelenses, né? Você já tá fera aí na história de Israel. Então, ele vai dialogar sobre isso com o imperador e ele vai conseguir, a partir de um casamento com a Mariane, né, que é princesa, e de vários conflitos que estão tendo, porque os judeus não se submetiam ao governo, né, não se prostravam ao imperador, o imperador que era considerado Deus, porque na lei dos judeus eles só poderiam se curvar diante do seu Deus, não diante de outros deuses, né? Um dos mandamentos ali do decálogo, né? Não terás outros deuses diante de mim. Então, eles eram insubordinados ao Império Romano. E isso causava grande rixa, né? Os romanos estavam por aqui com eles. E Herodes era um puxa-saco. E aí, o que ele faz? Quando ele casa com Mariane, ele precisa descartar toda e possível qualquer ameaça. Ele extermina toda a linhagem Macabeu. Só resta Mariane. Bom, ele tinha um casamento péssimo. Afinal de contas, ele era um homem dado a muitos prazeres, né? Gostava muito dos bacãs, né? Dos rituais, de orgias romanas e tudo. E a sua mulher, desmerecida, conta, né? A tradição, ela vai começar a procurar subterfúgios. E ele, desconfiado que ela tava, né? Botando chifre nele com o meio exército, ele também usa disso como pretexto para assassiná-la. E não se contendo em apenas matá-la de forma brutal, ele coloca um caixão cheio de mel e coloca o corpo dela ali e deixa ali pra ele poder ficar observando ela enquanto ele quisesse. Não era só pra embalsamar, não, era pra observar mesmo, era fetiche. E aí, não para por aí. Temendo que os seus filhos descobrissem que ele, né, não só organizou, mas matou, assassinou a sangue frio a sua mãe, pra não ter nenhuma rivalidade por ciúme ou por qualquer outro motivo, ele mata os seus 3 filhos mais velhos e fica só com seu caçula, o que vai vir a ser, né, um outro imperador. Então, Israel teve 4 Herodes. 4 Herodes, né, passaram a governar, e depois desses Herodes não houve mais rei em Israel. Apesar de todas e tantas outras atrocidades, Herodes o Grande, ele foi considerado um dos maiores legisladores. E nunca a história de Israel, por mais que alguns, né, digam que não, que foi em Salomão, mas, né, os estudiosos, historiadores, nós sabemos que foi uma época, assim, de grande apogeu. Afinal de contas, o Império Romano tinha lá suas ostentações. Ele construiu a cidade de Cesareia em homenagem a César. O seu palácio ficava à beira do mar, com piscinas naturais esculpidas em pedra. Ele criou
construiu a fortaleza de Massadá, né, que na época da Revolução ali, quando Tito vai destruir Jerusalém, 1000 judeus, né, pulam, negando se submeter a Roma, aí Roma vai, né, destrói Jerusalém toda, mas ser depois. E aí ele vai trazer muita diversidade, inclusive Olimpíadas, né, vai patrocinar Jogos Olímpicos, além de arte, cultura e outras questões ali que antes não era possível ali em Israel. De fato, Herodes queria ser imortalizado como não só um grande legislador, como o maior legislador que Israel já teve, mas ele não governava para os judeus, ele governava para ele mesmo, né? E através dos romanos ele se beneficiava. Então, ele, quando restaura o templo de Israel, eu preciso abrir, né, um espaço para dizer disso aqui, não posso me esquecer. É interessante porque lembra que a gente teve o primeiro templo de Salomão, ele foi destruído com a invasão da Babilônia, né? Depois, quando eles voltaram, né? Voltaram do cativeiro, eles reconstruíram o templo. Esse templo ficou até a época dele, mas estava em muito, assim, maus tratos. Lembra que todos os artefatos sagrados já tinham sido usurpados, né? Saqueados pelos invasores. Não tinha mais nada ali, não. E aí o templo passou a ser palco de muitas atividades, inclusive ainda do né, local de sacrifício, mas não tinha aquela conotação e a ideia da espiritualidade pelo qual ele foi fundamentado a partir do tabernáculo dado ali a Moisés, né? A Moisés, o lugar da adoração. E aí, Herodes, ele vai praticamente aproveitar um pouco da parte física desse templo e vai restaurar, ele vai dar um ar todo romanizado, moderno, aquilo ali. E, inclusive, ele vai sacrificar porcos, né? Engraçado que porcos era o tótem de Samaria, né? E os judeus não comiam carne de porco porque eles, Samaria, eram povos rivais. Samaritano foi um grupo de pessoas que, quando Deus, né, mandou as tribos entrarem lá e, né, eliminarem as pessoas, eles deixaram os samaritanos, fizeram aliança samaritana e mais tarde os samaritanos se voltaram contra ele. E aí, eu falo e aí porque, meu Deus, a história parece que se repete o tempo todo. Na construção desse templo, ele vai colocar todos os artefatos, inclusive a figura da águia romana ali como símbolo de veneração. A profanação total. Este templo é o templo que vai ser destruído por Tito no ano 70. Então a gente tem um templo, 2 templos, 3 templos, não é? Ok. Então os judeus estão à espera da construção de um 3º templo ou de um 4º templo? Bom, fato é, a vergonha é tanta, né, por conta da profanação de Herodes, que a gente arrisca a página, a gente arranca, a gente não quer falar disso. Guarda isso, que lá na frente eu vou voltar e as coisas vão ficar assim, montadinhas, fazendo o total sentido sobre a história dos hebreus e a cerne do conflito no Oriente Próximo agora, aqui na atualidade, não há 2000 anos atrás. Deste templo que eu estava contando para vocês, resta atualmente apenas o Muro das Lamentações. Tudo foi destruído na invasão, né, dos romanos ali no ano 70 depois de Cristo. Então, as invasões, né, pré-romanas ocasionaram diáspora. Os judeus se afastaram, alguns saíram daquela região e foram para outros lugares. Então, eles começaram a se espalhar desde esta época. E a pós-romana, ela vai ter seu ponto culminante, como o nome diz, né, romana, é pós-romana, porque os persas vão tentar novamente, mas não tem mais nada para saquear e destruir. Os persas que vieram antes, os persas que vieram depois, tá? São 2 situações diferentes. E aí, com a cidade destruída, Israel vai ficar um tempão completamente devastada, jogada às abutres, jogada às traças, até, né, que depois, com a conversão de Constantino, né, e a história da igreja vai começar, eles passam ali a, né, dominar a região. O Império Bizantino vai até mais ou menos 1099. Ainda assim, a gente não tem quaisquer, assim, informações que possam ser validadas de prosperidade, de algumas questões. Inclusive, a igreja cristã, que havia sido formada, teve seu concílio ali em Jerusalém algum tempo depois, mas os apóstolos se espalharam pelos 4 cantos da Ásia, né, e da Europa, e a gente teve essa grande diáspora, essa grande saída da Terra Santa espalhada pelos 4 cantos da Terra. Em 646 d.C., os persas, aí eles voltam, né, um outro momento, não é o Império Persa, são os califatos daquela região ali da Arábia. Eles tomam o território e montam seu califado e começam a construir as bases, né, da sua religiosidade. É interessante que, né, nessa época,
eles começam a usar o resquício onde era o Templo de Salomão e construir a sua primeira mesquita, né? A mesquita de Al-Aqsa, onde tem a cúpula, né, do monte, né? Aquela cúpula bonitona lá de Israel. Ali, inicialmente era feita de tábuas, né, de madeira, e abrigava no máximo 3.000 pessoas. Era bem rudimentar, e outros califas vieram e vão ostentar melhor a região. Mas antes de ter essa reconquista aí, os persas vão ficar até 1099, como eu falei, né, entre eles e o Império Bizantino, mas praticamente não foi o Império. E no século XI, o Papa Urbano II, ele decide, então, resgatar a Terra Santa das mãos do profano. Então, as tão conhecidas cruzadas vai se tornar a principal inquisição da antiguidade imposta na região para conquistar. Então, os cruzados iam e pintavam, né? Vou entrar, que vocês devem conhecer a história. Bom, em 1291, Saladino, o poderoso sultão muçulmano, ele vence os cruzados e liberta os judeus. Que judeus? Os judeus que estavam ali. Eles tinham se espalhado em sua grande maioria, mas havia alguns que ficaram. Pouco, um montinho aqui, um montinho ali. Na época deles tinha mais ou menos nem 1.000 judeus, só para vocês terem noção, espalhado em toda aquela região. E esses judeus também, eles tinham sido acusados, né, de descendentes né, das pessoas, dos assassinos do Messias. E eles tinham sido subjugados pelo Império Sacro Cristão, por isso que eles ficaram na região. Então, no governo de Saladino, também chamado por o governo mameluco, ele não vai oficializar sua sede de governo ali em Israel, vai ser no Egito, né, e outra parte lá em Damasco, no Iraque. E ali, ele não vai se preocupar muito em reedificar. O que acontece é que os judeus que estavam lá podem ficar mais tranquilos e outros povos iam passar e não tinha tantos conflitos nessa época. Mas a cidade continuou devastada, né, até 1516, quando os otomanos assumem o poder. E ao assumir o poder, né, os otomanos, eles vão permitir que outros imigrantes, outros povos migrem para aquela região. Mas ainda assim, a região vai continuar igual à Idade Média, até a invasão britânica, já ali na modernidade. Já que voltamos para a modernidade, deixa eu voltar para o sionismo do século XIX, tá ligado? Lembra que eu tava falando, dei uma volta para explicar alguns contextos e agora eu voltei aqui. Então a gente sabe que em pleno século XIX a região de Israel estava devastada, como se na Idade Média ainda, né? E o Império Otomano, a única coisa boa que fez foi permitir que os judeus pudessem viver tranquilamente ali naquela região, nada mais, né? E aí, em 1896, um homem chamado Theodor Herzl, ele era um ateu, jornalista, morava na Áustria. Ele vai escrever um livro com bases filosóficas marxistas, né? Dizendo que os judeus, eles tinham direito a uma terra, a um Estado próprio e o exercício da sua nacionalidade a partir da sua cultura religiosa, política e também do seu idioma. E foi o Herzl que começou com essa ideia aí, e esse livro dele foi, assim, incrivelmente lido naquela época. Vale dizer que havia muita fomentação, né, antissemita já na região. A gente está aí tendo as bases, né, que mais tarde vão, né, ser as bases do Holocausto. Os judeus eram depreciados no canto. Temos também a questão da prosperidade dos judeus que migraram para alguns países da Europa e constituíram a base também da burguesia pós-medieval. E aí, né, baixa medieval, pós-baixa medieval. E aí eles vão, assim, ter muitos problemas, muitos obstáculos por causa do seu modo de ser diferenciado dos países europeus, até porque os países europeus, eles eram ainda, né, colonizados com a visão romana, e os judeus não se submetiam de jeito nenhum a esses condicionantes, ainda que, né, cristianizados. Então, o primeiro congresso sionista, ele vai acontecer, você vai ver aí na íntegra aí a fotinha da época, né, desse primeiro congresso sionista. Ele inaugurou, então, a Organização Sionista Mundial, que foi realizada na cidade de Basileia, na Suíça, hoje o maior ponto, né, de
encontro da economia mundial, né? E aconteceu entre 29 e 31 de agosto de 1897. Então, 208 delegados, 26 correspondentes de imprensa corresponderam ao evento. Mais da metade dessas pessoas eram oriundos, né, da Europa Ocidental e um quarto deles vieram da Rússia. Desse grupo aí que eu falei com vocês, 10 cristãos foram convidados, né, para dialogar, para palestrar nesse primeiro congresso. E entre eles haviam figuras e clérigos de grande importância na teologia e na política europeia e também norte-americana. E os resultados, né, podem ser compreendidos a partir do relato pessoal de Hertz no seu diário. Ele disse assim: se eu resumisse o Congresso de Basileia numa palavra que evitarei pronunciar, né, publicamente, seria esta: em Basileia fundei o Estado judeu. Se eu dissesse isso em voz alta hoje, seria saudado por risadas universais. Em 5 anos, talvez, e certamente em 50 anos, todos perceberão isso. Fato ou não? Agora, continuando aqui, a gente percebe que muitos conflitos já estavam instalados no mundo, né? E em 1917, o general Allenby, ele encerrou 400 anos da dominação otomana. Já contei isso pra você, mas fica ligado. Como recompensa dessa situação, como eu disse, tinha um pano de fundo, um panorama, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, antissemitismo instalado, né? A Inglaterra, como uma das representantes da Liga das Nações, precisava pensar numa solução. A Primeira Guerra já estava na portinha ali, naquela confusão toda. Aí, então, o general vai lá, resolve, reivindica a terra, bota tudo no seu lugar. E em 1922, a Liga das Nações, ela confia, então, à Grã-Bretanha o mandato sobre a região de Israel e ela passa a ter o nome de Palestina. Palestina significa terra, né, em latim, terra dos filisteus. A Palestina reconhece mundialmente Eretz Israel, ou seja, a terra de Israel, como pertencente aos judeus. Contudo, ela está numa situação difícil. Nesse período dos otomanos, alguns judeus ficaram lá, mas muitos árabes, lembra que eles permitiram imigrantes chegarem na região? Então, muitos árabes passaram a morar ali, várias famílias, várias tribos. Afinal de contas, os islamitas, tá? Os descendentes da escrava com Abraão também formaram 12 tribos. Vocês vão perceber que ao longo desse vídeo vão ter muitas semelhanças entre a tradição religiosa, a tradição escrita dos livros sagrados judeus e islâmicos. É incrível a semelhança, não é? E a história continua. Mas então ela teve que dividir, por conta, né, dessa população, em 2 províncias. A província dos judeus e a província dos muçulmanos. Então surge a província de Israel e a província, né, da Jordânia. Feita aquela separação. Isso faz parte do acordo da Liga das Nações. Os conflitos eles são tão contínuos nessa região que o movimento sionista, que já estava instalado e fomentando a criação de um Estado de Israel autônomo, único, né, ele começa então a emancipar, né, e professar o judaísmo entre mais e mais pessoas, incluindo fora ali da região da Europa, como eu já mostrei para vocês ali nos Estados Unidos. É interessante que eu quero colocar aí para vocês podem conferir a carta, né, de um dos representantes de Grã-Bretanha, até então representante parlamentar, né, das relações internacionais, ele mostrando um pouquinho desse projeto. E inicialmente o projeto sionista, né, criado por Hertz e os demais simpatizantes, ele tem aqui uma ideia de formação do Estado judaico com algumas cidades sendo citadas. Uma delas era Chipre, a Patagônia Argentina, Madagascar, Congo e Uganda, na África, né? Mas os acordos e os discursos de maior peso, eles tiveram sobre a Palestina a partir deste artigo aí, dessa declaração aí que eu passei para vocês conferirem, que é chamada Declaração de Balfour, ou seja, o Arthur Balfour, ele vai trazer aí, como ministro das Relações do Exterior, 67 palavras que definiu a região da Palestina e Israel, ou seja, terra de Israel. Sem votação? Sem votação. Não preciso nem dizer que a comunidade árabe rejeitou
rejeitou essa decisão por unanimidade, não é mesmo? Bom, a construção do Estado de Israel vai se dar finalmente, a gente já falou disso no vídeo passado, e o reconhecimento, né, do Estado, né, em 1948 aconteceu também com a reunião do parlamento com 120 assentos, né, e a primeira eleição foi convocada e 2 nomes do movimento sionista internacional foram foram indicados ali, né, para o movimento libertador também de Israel, que estava sendo estruturado enquanto partido político. 177 dos 193 países membros da ONU reconheceram oficialmente Israel. Agora, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão, Marrocos, Butão, sendo os mais recentes, vieram aceitar agora em 2020. 28 países não reconhecem Israel. A maioria são nações árabes muçulmanas. Entre eles nós temos Afeganistão, Iraque, Omã, Argélia, Kuwait, Paquistão, Bangladesh, Líbano, Catar, Brunei, Líbia, Arábia Saudita, Comoros, Malásia, Mauritânia, Somália, Maldivas, Djibouti, Mali, Tunísia, Guiné, Níger, Venezuela, Indonésia, Coreia do Norte, Iêmen e Irã, né, que passou a ser rival após a Revolução de 1975, que eu já contei pra vocês. Após o seu estabelecimento, apesar desses muitos conflitos, o Estado de Israel ele passou a se desenvolver em grande potencial. Alguns conflitos internos também foram estabelecidos porque com a migração, né, um chamado, a gente teve ali o Aliá, a chamada para que todos os judeus que estavam na diáspora, afastados pelo mundo, eles retornassem à terra de Israel. Então o Estado ele precisava estar não só edificado, mas também organizado politicamente e economicamente para receber essas pessoas. E ele precisava dessas pessoas também para montar toda a infraestrutura que tinha sido pensada para tornar Israel também uma das cidades mais ricas em produção agrícola, né, exportação de frutas e flores e também na área das ciências, tecnologia, armamento bélico e inteligência, como, né, ela é até hoje, né? Então, essa crise que culminou devido a muitos conflitos na época entre 1948, né? E a gente vai ver que volta e meia, esse conflito volta de novo. Daqui a pouco eu vou trazer aqui um cronograma bem rápido para você se situar no tempo, no espaço-tempo aqui desses conflitos, né? Pós a Guerra dos 6 Dias. Porque isso eu já falei com você anteriormente. Este período da Guerra dos 6 Dias, antes dela houveram mais 2 conflitos, Líbano, Egito, Síria, Jordânia, né? E o Irã estava ali naquele lugar de pacificador, até que por fim, com a Revolução Iraniana, né, o Shah, que era diplomata e vivia em acordo com Israel, cai, e aí até então as rixas começam a ser estabelecidas, né? E aí, os Estados Unidos, ele passa a investir diretamente, né, na economia israelense. Vale dizer que outros países também acordaram e, né, deliberaram verbas para a construção do Estado. E com o julgamento de Nuremberg, uma grande, né, uma generosa indenização foi dada ao Estado de Israel para a reconstrução e acolhimento das famílias dos sobreviventes do Holocausto e os outros imigrantes das tribos do mundo todo que estavam retornando para lá. Então Israel ele passou ali a ter uma melhor organização que permitiu então o seu crescimento, o seu fortalecimento aí após essas guerras maiores que nós já citamos. Mas quais foram então os principais conflitos, né, desde o estabelecimento de Israel? Então eu já falei no vídeo anterior sobre algumas técnicas que estão sendo usadas no conflito entre Israel e Gaza. Eu dediquei parte dessa reflexão para falar também, né, dos conflitos pós-estabelecimento dele, como eu já mostrei para vocês. Mas desde a instalação dos outros ataques que persistiram na região e resultaram em perdas muito significativas de civis, de militares, inclusive assim, de turistas, pessoas inocentes que não tinham nada a ver com esses conflitos. Isso é muito difícil da gente aceitar, isso é muito difícil da gente entender, mas é a realidade. E em 1973, o Egito realizou um novo ataque. Em 1982, o Líbano vai retaliar Israel por causa da Jordânia. Lembra que a Inglaterra, ela assumiu um pacto quando derrubou o Império Otomano para dividir o território em 2 e apoiar Israel e apoiar a Jordânia?
Eles cumpriram a parte de Israel. A Jordânia foi deixada de lado. A ONU vai propor a continuidade da Jordânia, o estabelecimento de Israel, mas o apoio maior vai vir sempre para Israel. A Jordânia está ficando de lado. Não está tendo cumprimento por parte dos acordos. Israel está crescendo, está se desenvolvendo, precisa aumentar a sua expansão territorial. E demograficamente falando também, ele precisa largar os espaços para caber. Afinal de contas, o estado de Israel é um pouquinho menor que o estado de Sergipe. É bem pequenininho para conter toda essa população atual lá, que em 10 anos triplicou, tá, gente? Em 1948 a 1958, a população de Israel, de alguns milhares passaram a ter milhões. Então, é pouco espaço, condição hídrica, saneamento básico, tudo isso foi feito, foi realizado. Mas a preço caro de ter que retirar algumas pessoas que não eram bem-vindas ou bem-quistas, ou não aceitavam também a sua legislação ali da região. Em 1993, ao início das conversas, do diálogo de um acordo provisório de paz. Em 1995, o pacificador, até ganhou o prêmio Nobel, o Yitzhak Rabin, ele é assassinado. Yitzhak Rabin foi uma das poucas pessoas que conseguiram um acordo de paz tão magnífico, e esse homem foi assassinado friamente ali em Israel. Israel até hoje, tem esse plano de vingança, e eles vivem nessa guerra, Um retalia de cá e fica com raiva, toma as dores do outro, vão atacar, Israel faz isso e vai. Em 2000, nós temos a Segunda Guerra do Líbano, quando grandes artefatos bélicos finalmente, ou melhor, tristemente, começam a ser usados em maior potencial durante o conflito. Em 2002, o presidente norte-americano George Bush, ele apresentou um discurso na intenção de acabar com o terrorismo no mundo. Lembra, da queda das Torres Gêmeas, 2001? A gente está vendo aí uma massiva chamada de ataques terroristas no mundo todo, que até então estava concentrado ali no estado de Israel, ali ao redor do Oriente Próximo, do Oriente Médio, e aí o mundo aceita essa visão de terrorismo. Israel toma para si essa visão de terrorismo. Os países árabes não. Os países árabes não se conformam com essa designação, com esse conceito de ser chamado de terrorista. Afinal de contas, eles estavam defendendo a sua história, a sua cultura, os seus livros sagrados, os seus ideais também. Mas por que um pode e outro não pode, Esse é o conflito, gente. Preste atenção. Eu não estou aqui, eu vou repetir, eu não me canso de dizer isso, fazendo apologia a nenhum lado. Eu estou aqui para dividir com você informação. Eu não estou aqui para dizer que Israel tem razão, que Gaza tem razão, que Iraque tem razão, os Estados Unidos tem razão. Não é. É a história. E quando nós passamos pela história, o nosso eu histórico se apropria de um lugar no mundo, e nós vamos compreendendo as vias do ser, criando então alternativas, não apenas na nossa subjetividade, mas através do nosso comportamento, da nossa relação social, de condicionar diálogos para o enfrentamento desses conflitos e propostas de paz. Eu não sei quantas pessoas vão assistir este vídeo, talvez não muitas, talvez muitas, mas cada um de vocês começar a se posicionar em explicar, elucidar, esclarecer de forma neutra, imparcial as questões, apesar da gente fazer uma piadinha aqui e ali, sim, afinal de contas o vídeo fica muito sério e ninguém aguenta tanta seriedade, não é, Cris? Não precisa se descabelar, não. Mas então, o que a gente precisa entender é isso, há lugar para tudo no mundo, mas não necessariamente se resume em conflito, gente. A gente precisa fazer algo. E o que a gente está fazendo? De 2002 até 2008, várias operações de pacificação foram tentadas, mas todas foram um fracasso. Preste aqui agora bastante atenção no que eu vou te falar. Em 2008, a Operação Gaza consistiu em um ataque do Hamas ao sul de Israel, e mesmo depois de Israel ter se retirado do lugar, mesmo não tendo tido pacificação, uma das partes tomou uma decisão de se retirar, não se contentando só com uma retirada pacífica. O Hamas assumiu um ataque, e essa operação, que durou um mês, foi chamada de Operação Chumbo Fundido. A gente viu um massacre. Quem tem memória como a minha, que te recorda dos fatos, e quando se recorda vai lá e busca, vai se lembrar que não foi brincadeira. Até então ninguém
tava defendendo o Hamas, dizendo que o Hamas não era terrorista. Ninguém tava falando isso, por isso que eu tô falando. Cris, você tá falando que o Hamas é terrorista? Não, o que eu tô dizendo é que em 2008, no ataque da Operação Chumbo Fundido, ninguém chamava, né, o Hamas entendeu? De líder, já que eu chamava de terrorista. Agora não é mais. Então o que que tá acontecendo? Ou eu tô desatualizado, eu tenho coisa fora do lugar, não é mesmo? Em 2009, Netanyahu, ele ganha as eleições, né, como primeiro-ministro e acentua o sentido de ser dos judeus. Ele vai restaurar as ideias nacionalistas e religiosas. Em 2015, ele vai se tornar presidente. Aí as coisas vão ficar mais fomentadas ainda. Mas Netanyahu, então, aliado ao partido ligado ao rabinato, ele vai reviver a escatologia judaica e essa vai ganhar uma força para além do simbólico. Ela vai fazer parte também de um ideal legal, legislativo, e o parlamento, entre os mais conservadores, lá no Knesset, né, no parlamento israelense, vão começar a pensar em estratégia para restaurar agora o culto. A política foi restaurada, o idioma foi restaurado, o hino foi restaurado, a bandeira foi restaurada, o território está sendo restaurado. Nós precisamos agora restaurar a razão do nosso ser, a nossa adoração. E essa só pode ser aonde? Você diz, no Templo de Israel. Com essa tomada de decisões e esses conflitos que persistem há tantos anos, né, há tantas décadas, as tensões foram ainda mais intensificadas. Escatologia, né, o estudo do fim das coisas, que são base das crenças dos livros sagrados, que dizem que é preciso restaurar o reino de Israel, né, restabelecer o culto no templo, que deve ser construído. Só então o Messias, o grande libertador de Israel, viria e estabeleceria o reino de 1000 anos de paz. Lembra de alguém que falou isso no seu discurso? Opa, e não tem nada de judeu, né? Ai, ai, ai. Bom, o porta-voz do governo palestino, Abu Ubiada, declarou publicamente uma possível justificativa para o ataque do Hamas em Israel no dia 7 de outubro. Eu tirei essa informação direto do site da Federação Islâmica Mundial. Sabe o que aconteceu agora cedo? Era mais ou menos 11h09 da manhã. Eu sofri um ataque cibernético de vírus no meu computador. Eu não sei se o site da Federação ele tá contaminado, tá? Ou se alguém tá se aproveitando deste lugar para criar aí alguma coisa. Fato alguns, né, vírus bem danosos vieram. O meu sistema é muito bom, né, meu sistema de segurança é excelente, mas mesmo assim eu perdi vários arquivos. E no arquivo que fez download a partir da imagem que eu estava procurando para edição desse vídeo, apareceram várias imagens que eu me nego tá, a mostrar para vocês de atos terroristas. Confesso que essa situação me deixou um pouco assim preocupada. Algumas pessoas mais próximas disseram: Cris, para de gravar esse vídeo. Eu falei: não, eu não vou parar, não tem nada demais do que eu tô fazendo aqui. Afinal de contas, a minha missão é pacificadora, é trazer notícias, é trazer verdade, é trazer esclarecimentos e também fazer perguntas, como eu tenho feito o tempo todo aqui. O que nós temos feito para mudar isso? Então a minha singela contribuição pode ser até insignificante para alguns, mas faz parte de um movimento pensando na paz em todo o mundo. O que a gente pode construir? É por isso que eu tô aqui. Então, nessas pesquisas todas que eu vi, né, eu tirei essa informação deste site e, segundo ele, eu vou ler novamente aqui, ó, o porta-voz do governo palestino Abu Ubiada declarou publicamente uma possível justificativa para o ataque do Hamas em Israel no dia 7 de outubro do ano passado. Vocês lembram quando tudo começou agora nessa guerra recente? Segundo ele, a motivação veio por parte dos judeus radicais associados aos cristãos protestantes dos Estados Unidos, que transportaram do Texas para a Terra Santa 5 novilhas vermelhas. Chegamos nas novilhas. Então as novilhas são ponto culminante do boom. Israel e Gaza. Eureka! Chegamos no lugar. E olha que interessante, novilhas essas que foram desenvolvidas primeiramente, né, de forma genética lá no Texas, patrocinado por cristãos que gostariam de ver a restauração do templo de Israel e o cumprimento das profecias para a vinda, para o dia de Cristo e também do Hamashia, porque Hamashia lá vai ser o mesmo aqui? A gente sabe que não é. Depende da escatologia cristã e judaica. Elas se divergem, mas afinal de contas tem a mesma intenção. Que seja consolidado um período de paz para ele, de prosperidade, e o fim do mundo, apocalipse para os judeus, que logo depois também vai ter o reino de paz. Vai entender. Então ele diz que essas ovelhas vieram para um suposto ritual de purificação,
né, que o último registro dele foi em 189 depois de Cristo. Você que está nos acompanhando, é muito importante que você participe conosco deste movimento de disseminação do saber. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, apoie novamente, eu peço o nosso trabalho para que a gente possa cada vez mais acessibilizar essas informações que a gente tem pesquisado com tanto aprumo, com tanto carinho, para dividir com cada um desses que nos assiste, tá bom? Eu vou continuar falando com vocês sobre a profecia das novilhas vermelhas, mas eu não vou continuar neste vídeo. A gente vai dar uma pausa, um time, e eu volto logo para trazer para vocês um pouquinho da contextualização desse processo da restauração do templo que fulminou o conflito de Israel em Gaza a partir de 3 de outubro de 2023. E nessa semana, gente, começou 14 Nissan, segunda-feira, dia 22 de abril. Hoje a gente está aqui na sexta-feira, que seria a sexta-feira santa do Pessa, né? A Páscoa judaica, uma das principais festas tradicionais preservada ao longo, né, da história do povo de Israel. E mesmo depois, né, da destruição de Jerusalém, eles continuaram guardando esse preceito. A guerra não foi cessada, ela continua acontecendo. Parece que tem um plano ali, né, de cessar fogo um pouquinho na hora das lamentações, porque afinal de contas, ali na região de peregrinação dos judeus, também teve semana passada a peregrinação por conta do Ramadã, semana retrasada, que era, né, o Ano Novo, as festas também muçulmanas. Agora a gente tem as festas judaicas e aquele pedacinho dos muros das lamentações fica lotado de pessoas fazendo suas peregrinações, as suas devoções, e até mesmo a suposição de que os sacrifícios das novilhas vão ser realizados. Eu procurei, eu pesquisei, até antes da gravação desse vídeo eu não achei ainda qualquer prova de que elas já foram sacrificadas, mas até o dia 30 muita coisa pode acontecer, até porque essas novilhas elas já estão quase completando a sua maioridade, e para que o templo seja restaurado, eles querem usar desse motivo da guerra para devastar aquele lugar e se apropriar do território e restaurar o templo. Eles precisam do ritual de purificação e a contagem é regressiva, porque uma vez sacrificando ovelhas vermelhas, eles não vão conter a disposição para, né, estabelecer o início da construção do templo. Mas isso eu vou contar pra você no próximo vídeo. Fica comigo, ó. Um beijo da Cris, a gente te vê. See you!